Fala pessoal, começando mais um Bate-Papo Brasil 200, Denis Salvo apresentando, e hoje com duas figuras polêmicas aqui que estão aparecendo bastante, os Mileis, o Milei de São Paulo e o Milei de Floripa. Obrigado por aceitarem o convite aqui para bater esse papo. Eu agradeço a oportunidade. O Cogos também já nos visitou em Florianópolis. E a gente foi junto para a Argentina e o que a gente viu? Que está nascendo o mileísmo no Brasil. Denis, é o mileizismo cultural. E nós agradecemos a oportunidade de você dar voz a esse movimento que está crescendo no Brasil, na América Latina e já se articulando com lideranças internacionais. Quando nós estivemos na Argentina, nós falamos com o La Libertad Avanza, que é o Partido Libertário Argentino. E expusemos ali a necessidade de uma articulação de direita a nível continental para fazer frente aos comunistas do Foro de São Paulo. Perfeito. Bom, e aí figuras conhecidas já, mas vamos lá, né? O Paulo Cogos, que já bem conhecido aqui em São Paulo, e o Adhemar Meirelles, que lá de Santa Catarina. Tá saindo por Floripa, Adhemar? Isto. Eu concorri como deputado federal, fiz 14.747 votos, sou suplente do deputado federal. E acabei entrando na política até porque estava prestes a me aposentar. O cara não pode parar, né? Então, sempre trabalhei com escola, com faculdades. E vi uma oportunidade de também dar uma dedicação para o serviço público. Legal. E foi, digamos, esse ímpeto que me fez entrar na política. Legal. Eu vou puxar um pouco esse assunto daqui a pouco. Mas o Cogos puxou um assunto interessante aqui. O mileísmo, correto? Vocês foram lá para a Argentina. O que vocês enxergaram lá depois dessa... depois da esquerda ficar vários anos, né? Quantos anos ficaram lá? Há décadas, na verdade. Muitos anos, mas assim, a gente teve um corte com o Macri, né? Sim. Que foi meio... O Menem também foi bem fiasco o Macri, inclusive, sim, né? Não tem muito detalhe aí. Mas até então não tinha ninguém com esse... com essa proposta de direita realmente igual o Milei entrou, né? Como que está a Argentina hoje? Como que o pessoal está enxergando? O retorno está sendo bem positivo? O que vocês enxergaram lá? Posso iniciar, Cogos? Uma das coisas que eu vi na Argentina que é o freio da arrumação. Então, começou com mudanças fortes e ainda está naquele período da economia se organizar. Então, tipo, a inflação no último ano tinha dado 283%. Agora está na faixa de 4% ao mês, que também é um número grande, mas para quem vinha com uma inflação gigante, não é tão expressivo. Então, claro que o Milei está enfrentando algumas questões com esse respeito, tipo, até que a economia se estabilize e encontre o preço justo. Mas o que a gente viu é que o Milei, ele tem uma tremenda aceitação popular também. É uma pessoa que arrasta multidões. Quando saiu por Buenos Aires, mas assim interiorizou de uma maneira profunda, porque ele fala com o argentino popular. Ele fala com o que as pessoas sentem. E depois de tantos anos de governo de esquerda que destruiu a economia da Argentina, então é um ponto de virada realmente. A direita falando de liberdade econômica, falando de corte de gastos profundos, combate à corrupção. Então, e o Milei identificou isso de uma maneira muito forte. Também era uma pessoa externa à política, tipo, tinha entrado bem pouco tempo, e claro que foi abraçado pelo povo e está realmente com uma tremenda mudança. Perfeito. Na Argentina e uma luz para nós aqui na América Latina. É verdade. Cogos, você acha que esse movimento, o Brasil começou com Bolsonaro, né? Tanto que o Milei é super popular aqui também no Brasil, né? Eu vi lá no CEPAC, a gente se encontrou lá, inclusive. Foi um alvoroço a chegada dele, né? O povo anseia por isso, né, Cogos? Então, assim, vocês trazem isso também nessa candidatura agora para vereador? Sim, porque o povo anseia pela verdade. E quando o povo tem contato com a verdadeira ciência econômica, eles reconhecem ali a solução para os seus problemas, que não vai vir dos políticos, não vai vir do governo, mas vai vir de quem sempre produziu toda a nossa prosperidade, que é a iniciativa privada, é a própria população. Então eu faço um paralelo entre o Brasil e a Argentina da seguinte forma. Na Argentina nós temos o peronismo, que começou ali com o Perón nos anos 40, e sempre
ficou impregnado na Argentina. Houve variantes menos socialistas, mais socialistas, mas sempre foram variantes do peronismo. No Brasil, nós sempre tivemos variantes do getulismo. O getulismo está impregnado no regime militar, está impregnado no PT, está impregnado no PSDB. Sempre foi um dirigismo estatal, sempre foi as pessoas achando que o Estado é que vai trazer as soluções. Não interessa a cor da bandeira, é sempre o Estado, Estado, Estado. Pela primeira vez, o discurso do Milei popularizou a ideia de que é a iniciativa privada que vai resolver. Nós precisamos cortar gastos, cortar impostos, diminuir o peso e o escopo do Estado na vida das pessoas. E isso encantou as pessoas que enxergaram a necessidade de se ter liberdade para poder crescer nas virtudes. Isso também foi trazido para dentro da direita brasileira, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo ele sempre teve uma pegada mais para a direita nos costumes, né? A moralização da sociedade, mas agora nós estamos trazendo também a direita econômica, que é a liberdade econômica. E no Brasil existe um movimento libertário que ainda carece das bases tradicionais morais da direita. Então ainda existe no Brasil muito libertário relativista moral, muito libertário que não compreende o papel da religião. Quando nós juntarmos as duas coisas, a sólida moral cristã com a sólida doutrina econômica de liberdade, nós vamos ter um país próspero e uma direita coesa. Perfeito. Você acredita, então, que isso é um conjunto de coisas? Inseparável. Porque quem criou a Escola Austríaca de Economia foram os jesuítas, os católicos, lá na Escola de Salamanca, na Idade Média. Quando nós falamos em liberdade econômica, elas só estão asseguradas se elas tiverem uma base moral. Então, é reto, é ético que as pessoas tenham direito à propriedade privada. Se não tiver essa base moral, vai acontecer o que acontece com muito liberal do Partido Novo, que diz defender as liberdades econômicas, mas cede à tirania do Estado nos momentos mais críticos, como foi a ditadura sanitária. Perfeito. Realmente, né? Eu acho que a gente está num limbo hoje. Eu não sei se vocês enxergam dessa forma. Essa retomada do conservadorismo, né, que foi ceifado durante muito tempo pela esquerda e a gente só acordou agora, né? Faz pouquíssimo tempo. Então essa retomada eu acho que está acontecendo. Você vê isso na população? Eles já estão enxergando dessa forma? Uma das coisas que eu vejo que até pouco tempo atrás, tipo 5 anos atrás, tu não podia se dizer de direito, porque até nós próprios conservadores ficava com uma vergonha. Estava estranho, mas tinha uma vergonha com esse respeito. Na verdade, porque houve um domínio do pensamento ideológico já começando lá na universidade. Então, o que eu vejo é que houve uma tomada de consciência geral das pessoas com esse respeito. Se reconheceram conservadores de direita e foram para a rua realmente lutar pelo que nós acreditamos. E isso você vê que está de uma maneira muito forte, de uma maneira massiva, representado na sociedade. E a gente vê isso nas ruas. Dessa aceitação, o próprio resultado eleitoral que o presidente Bolsonaro tem, desse apelo popular gigante que ele tem também. E claro que isso também tem um reflexo bem grande na Argentina. Por quê? Porque massivamente as pessoas, elas são de direita, são conservadores, zelam pela propriedade privada e querem liberdade econômica, querem liberdade. Então, e a esquerda normalmente vem com o pensamento de cuidar de todo mundo, mas na verdade o que eles entregam? Desemprego, fome. Nós temos exemplos terríveis para olhar aí. A Venezuela, a própria Argentina, que teve uma devastação econômica por décadas de peronismo e de governo de esquerda. Então, por isso que a América Latina também está se voltando à direita. É verdade. E a gente espera que esse vento da direita que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, realmente varra os esquerdistas da estrutura de Estado. Perfeito. Realmente, quando começou o Instituto Brasil 200, inclusive, muitas pessoas me escreviam falando: nossa, eu estou seguindo vocês porque ali eu tenho, eu posso falar, eu posso escrever algo e ninguém vai me cortar, né? Porque ficou pouquíssimo tempo atrás, estamos falando de 6, 7 anos atrás, o pessoal tinha vergonha de escrever a própria opinião, né? Então, isso está voltando muito. Eu acho que é um movimento que, sem volta, tomara, né? E só vai crescer. Vamos falar um pouquinho da entrada de vocês na política. O Cogos, você já foi candidato deputado na eleição passada, é isso? Fui candidato a deputado estadual em 2022. Tua ideia agora é trazer esses conceitos. E o que você acha que o vereador consegue fazer de fato pela cidade? Muita coisa. Existe um autor libertário chamado Hans Hoppe.
Ele é um dos maiores filósofos libertários contemporâneos. E ele tem um livro chamado O que Deve Ser Feito. Como as pessoas podem agir em prol da liberdade em várias dimensões, acadêmica, econômica. E uma das coisas que ele fala é a necessidade dos libertários trabalharem a política municipal. Por quê? Por 3 motivos, basicamente. Primeiro, porque é a cidade onde as pessoas conduzem a maior parte das suas vidas. Elas moram e trabalham em municípios. Perfeito. É o ente da federação onde as pessoas vivem. Segundo, porque é o lugar onde elas têm mais proximidade com o seu próprio local e onde elas podem agir de forma mais próxima da população. E terceiro, porque a política municipal ela é um preparatório para as eleições em outros níveis, onde vão se formar novas bases políticas e onde as ideias vão ser divulgadas. Então, um vereador ele pode fazer muita coisa, não só no sentido de divulgar as ideias libertárias, mas também aplicar os princípios libertários na administração municipal, que serão sentidos diretamente pela população. Então, não só o corte de impostos é importante, o corte de gastos, para que as pessoas tenham mais dinheiro privado e investir no seu próprio bairro, como também a ideia de um urbanismo descentralizado. Porque se não houver um urbanismo pensado pelas associações de moradores, pelos bairros, pelas localidades, a cidade vai virar um caos, porque ela vai ser vítima de um planejamento centralizado. E o planejamento centralizado é o grande problema material dos países socialistas. Então, se as pessoas não forem imbuídas de um espírito cívico, de cuidar do seu entorno e do seu bairro, não há como resolver nenhum problema urbano. Mas, para isso, elas precisam ter incentivos. E esse incentivo é a própria liberdade que um vereador pode defender lá na Câmara. Ah, perfeito. Não, é proposta excelente. A população tem que entender isso também, né? Tem que ter essa nova cultura, né? Porque realmente a população enxerga que o Estado tem que fazer tudo, que a prefeitura tem que dar tudo para eles, né? Sim, e a eleição de vereador é quando o político está, de fato, mais perto da população. Hoje, pelo nosso sistema proporcional, nas eleições de deputado, fica tudo diluído e, no final, às vezes acaba não tendo uma representação real. Já o vereador tem a representação do bairro. Claro que ele é demandado por questões de ruas, de muitas questões ali do dia a dia mais próximo. Mas ele tem, claro, uma inferência de como que a prefeitura eventualmente vai tratar os negócios no município e também, claro, ordenar o plano de desenvolvimento da ocupação do solo, de espaço e tal. Eu acho que isso é uma questão importante no Brasil. Até porque uma das coisas que eu defendo, Cogos, é uma maior verticalização. Porque quando você espraia demais, a necessidade de investimento do poder público fica gigante. Ao passo que se tu tiver um pouco mais centralizado, fica tudo mais perto, cria a circunvizinhança muito mais concentrada e o poder público não precisa investir tanto em serviços de ponta. Então, eu acho que é uma questão que a gente poderia até repensar no futuro a nossa maneira de ocupar o espaço urbano no país também. Né? Perfeito. Denis, só queria dizer que eu concordo plenamente aqui com o Melio de Floripa sobre a necessidade de verticalização. Primeiro porque ela barateia os imóveis e o trabalhador vai ter mais acesso à moradia, sem precisar da demagogia estatal, de querer dar tudo de graça. Sim, sim. Segundo, que existem algumas pessoas que criticam a verticalização, dizendo que ela vai piorar o trânsito. Na verdade, existem estudos urbanos que mostram o contrário. Quando você tem uma verticalização junto com uma flexibilização de zoneamento, as pessoas podem ter várias facilidades urbanas próximas uma da outra, fazendo o que ele falou, um centro autossuficiente. Então as pessoas não precisam se deslocar tanto e o trânsito acaba melhorando. Diminui o deslocamento absurdamente, né? É verdade. É verdade. Não, legal. Vocês estão... a gente vê aqui que são... hoje, eu enxergo assim dessa forma, pelo menos, os candidatos estão mais preparados. Os empresários, pessoas que antigamente fugiam da política, que eu acho que foi até disseminado em muitos anos, falando que a política era coisa de bandido, então não entra em política. Hoje mudou essa percepção e o pessoal mais qualificado, empresários, pessoal com mais estudo, tem entrado na política. Vocês estão vendo isso dos candidatos? Essa mudança que você vem colocando realmente é visível. Porque não só o nosso país também teve um aumento na questão da educação, mas pela questão que as pessoas estão se sentindo responsáveis, de fato, pelo que acontece. Perfeito. E se a pessoa ela não tem uma postura política, ela é governada por quem tem. Então,
a gente quer zelar pela propriedade, quer zelar pelas conquistas sociais que nós temos, então se a gente vai se abster de participar, e por isso que eu estou até concorrendo também a vereador, mas também tem os conselhos tutelares, também tem conselhos que a gente pode estar ali na política local, bem próximo. Eu acho que é importante a direita ter essa noção Ocupação e de espaço, ocupar esse espaço que foi de uma maneira absurdamente bem feita pela esquerda, começou lá na universidade e foi crescendo. Hoje temos muitos professores que se formaram dentro do círculo universitário e hoje estão dando aulas para os nossos filhos e estão muitas vezes formando muitos socialistas com iPhone no bolso. É verdade, é verdade. Muitos anos, né? A gente sem perceber isso tudo, né? Cogos, eu queria que você falasse sobre isso também. Pois é, a ideia de que política é coisa de bandido, ela vai acabar virando uma profecia autorrealizável, porque as pessoas boas não vão entrar na política, aí sim ela vai ser o monopólio dos bandidos. Exato. E a política é um poder gigantesco que existe na sociedade. O poder político é um dos maiores poderes que existem. Tem o econômico, militar, científico, cultural, mas o político hoje ele é hipertrofiado. E ele é hipertrofiado porque pessoas boas se eximem de participar da política, pessoas ruins entram na política e querem monopolizar esse poder em vez de propiciar uma sociedade cada vez mais virtuosa e independente. Agora, na definição clássica, Aristóteles, São Tomás de Aquino, a política é a arte do bem comum. É a arte de promover o bem geral das pessoas e, obviamente, propiciar que elas sejam livres e virtuosas. Então, a boa política, ela diminuiria o seu próprio poder. Se não entrar pessoas com esse pensamento libertários na política, nós vamos ter um poder cada vez maior na mão de pessoas cada vez piores. Por isso, a estratégia de entrar na política é essencial para preservar as liberdades. Perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de cada cidade aqui, sobre as propostas, melhorias, o que vocês enxergam que é o pior aqui da cidade de São Paulo, Cogos, começando aqui com você. E qual que é tuas bandeiras principais, né? Para a gente mostrar aqui pro pessoal. O município de São Paulo ele tem o terceiro maior orçamento de todos os entes federativos, perdendo apenas para a União e para o próprio estado de São Paulo. Então, em termos de população, de área, de orçamento, é praticamente um país. E é um país, né, São Paulo, com um potencial produtivo gigantesco. Uma vocação à liberdade e à contribuição para a economia nacional gigantescas. Então, o paulista sempre teve essa vocação de liberdade, de livre iniciativa e de empreendedorismo desde os tempos pré-imperiais. Tanto é que daqui de São Paulo, lá do Largo São Bento, partiram as bandeiras que desbravaram o país. Com acertos, com erros. O fato é que a partir de São Paulo, o nosso território foi desbravado e várias cidades foram sendo fundadas e várias rotas comerciais foram sendo construídas. E todos aqueles tiranos inescrupulosos que quiseram centralizar e acumular poder tentaram esmagar São Paulo, isso desde a Guerra dos Emboabas. Passando por Getúlio Vargas, que atacou a Constituição. Quando ele atacou a Constituição, foram os paulistas que se revoltaram em 32 e lutaram contra a tirania de Vargas. E aí Vargas, mais uma vez, esmagou São Paulo. Mas São Paulo continuou lutando para ser a locomotiva econômica do país. Eu tenho minhas discordâncias com o Paulo Maluf, que foi governador e prefeito, mas o Maluf representava esse espírito industrial de São Paulo e também acabaram com a carreira política dele, forçando-o até a sair ao lado de petistas, o que é um fim triste, lamentável para a carreira dele. Mas o fato é que São Paulo tem... O principal problema de São Paulo é que nós pagamos impostos escorchantes que vão para Brasília, alimentam uma rede de coronelismo e corrupção e São Paulo fica depauperado. Esse é o principal problema. Depois, aqui no município de São Paulo, nós temos um problema gigantesco, que é uma série de más gestões que resultaram num caos urbano. Um trânsito absurdo, as pessoas perdem muito tempo no trânsito, tempo de vida, de lazer, e a economia paulistana perde muito com esse trânsito. Depois nós temos aqui um problema de criminalidade, que por causa da Constituição é um problema que tem que ser resolvido na esfera federal e estadual. Mas nós temos aqui no município a GCM, que deveria sim ser melhor integrada com as políticas de segurança do Estado para poder combater o crime. E hoje, devido a uma série de leis autoritárias, regulatórias, a GCM é usada para atrapalhar o livre comércio, atrapalhar comerciantes e empreendedores. Ela deveria ser usada para proteger a escola, para pegar bandido. E nós temos um outro problema gravíssimo em São Paulo, que é uma série de máfias.
É tanto monopólio, é tanta regulação, que o livre mercado sai e entra um monte de mafioso que não aceita a concorrência. Isso tem que ser enfrentado com um enorme grau de coragem. Então tem que ter alguém corajoso, que não tenha medo de falar verdades na rede social, por exemplo. Eu já perdi 12 redes sociais, já entrei em inquérito lá do pessoal que eu não posso falar o nome, né? O Xandão. Aquele que não podemos... Acabei de falar. O inominável. Então, se a pessoa não tem coragem nem de falar nas redes sociais, será que ela vai ter coragem de enfrentar essas máfias? Uhum. Tem essa questão também. Agora, eu acho que o principal problema de São Paulo é que as pessoas perderam a identidade paulistana. E São Paulo tem uma cultura incrivelmente rica. Nós temos contribuições de vários imigrantes, libaneses, italianos, etc., japoneses, né? Que trouxeram para cá uma gastronomia própria, que trouxeram para cá a sua música, a sua cultura. E São Paulo, portanto, tem, graças a esse caleidoscópio cultural, um potencial turístico gigantesco. São Paulo poderia ganhar rios de dinheiro com turismo, mas para isso tem que ter infraestrutura, tem que ter uma cidade agradável, tem que ter uma cidade trafegável para o pedestre, convidativa, segura. Uhum. Segura. E não tem. E pior do que isso, a nossa arquitetura tradicional e a nossa cultura estão se perdendo devido ao esmagamento pelo peso do Estado. Impostos, regulações, o calcinha apertado João Dória que mandou fechar os comércios na ditadura sanitária. Então é preciso resgatar essa identidade até que para que o paulistano volte a amar a sua cidade e cuidar dela sem depender do governo. Vamos lá. Ademar, fale aí um pouco de Florianópolis. Bom, Florianópolis é uma cidade que recebe também muito turista e, incrivelmente, apesar disso, hoje a maior renda de Florianópolis já está vindo de tecnologia. Então, a gente tem um núcleo tecnológico que se desenvolveu bastante lá. Está maior do que turismo? Incrivelmente, sim. Caramba, legal. Mas o turismo ainda, como o Cogos bem falou, tipo o Brasil inteiro, né? Uhum. Apesar da tremenda potencialidade, ainda é subexplorado. E Florianópolis, apesar de ter assim, mais de 100 praias, também sofre com a sazonalidade. Então, uma das grandes questões seria desenvolver um calendário de eventos e aventuras que fizessem com que a cidade sempre tivesse um movimento nessa direção. É verdade, turismo, não é explorado em uma certa época do ano ali, né? Sim, fica muito, muito ligado ao turismo. Começou algumas coisas ligado mais a eventos na área empresarial. Mas eu vejo que tem um universo muito grande para crescer. E o turismo é uma das áreas que mais gera riqueza. Tu tem uma ideia, por exemplo, no Brasil vem praticamente 8 milhões de estrangeiros para cá, no turismo por ano. Agora, só Nova York recebe 44 milhões de pessoas. Então, você vê a diferença. Esse 8 milhões é Brasil. Sim. Então, tu vê a diferença que tem com respeito a essa questão. Eu acho que são várias questões que poderiam ser desenvolvidas. Desde uma prestação de serviço melhor, a gente está tá aberto de uma maneira mais linguisticamente, né? Apesar do Google Tradutor ter ajudado bastante, né? O estrangeiro, quando ele vem para cá, ele sofre muito porque a grande maioria do pessoal não fala inglês. Não tem placas em inglês, por exemplo. Então, a gente, de fato, não tem essa preparação para receber o turista aí. Florianópolis tem um turismo latino-americano também bem forte ali, então por isso que essa integração bastante grande com os argentinos. Eu praticamente aprendi a falar em espanhol em Canasvieiras, que é uma praia, é que tem muitos argentinos que vivem lá. E então eu vejo que essa é uma potencialidade que Florianópolis também não está de uma maneira forte explorando como o Brasil. Uma outra questão, Florianópolis também é cercado de água por tudo que é lugar. E a gente sempre está dizendo que Florianópolis está de costas viradas para o mar o tempo inteiro. Por quê? Nós temos 4 pontos para chegar na cidade. E não exploramos, por exemplo, o transporte marítimo. Nós temos problemas graves, por exemplo, para entrar na cidade, um congestionamento gigante. A cidade também sofre com essa questão do congestionamento, não tanto quanto São Paulo, porque eu vi como é incrível isso aí. E incrivelmente, eu digo que ficar preso no trânsito é um pedágio. Tem um pedágio de vida que o Cogos falou aqui, mas tem um pedágio financeiro bem grande também. Eu fiz um cálculo econômico ali de 8 quilômetros de congestionamento que dá na entrada de Florianópolis, por exemplo. Esses 8 quilômetros, ao longo de 200 dias, ele dá um custo extra em geral, para a população, para quem está no carro.
ele dá um custo de 200 milhões por ano, só de gasto de combustível. Então, ao longo de 10 anos, a 2 bilhões. Praticamente, o nosso entorno lá, o desvio que está fazendo para Florianópolis, custou 3 bilhões e meio. Então, só que esse contorno tem 52 quilômetros. Então, hoje eu vejo que investir para que o trânsito tenha fluxo, tem uma economia real mesmo com isso. Sim. Sem falar que a dinâmica da economia, da logística, isso aí é essencial para que a riqueza seja distribuída, para que chegue. Eu vejo que o acesso, esse escoamento, ele é básico para o desenvolvimento. Então, eu acho que está ligado, é claro, à questão da liberdade econômica, está ligado profundamente a uma infraestrutura logística. Perfeito. Então, isso é uma das questões, por exemplo, que não só Florianópolis padece, São Paulo padece disso também. E questões para a gente pensar numa cidade melhor, mais liberdade. Então, o que nós temos falando? A liberdade econômica, né? Claro, nós temos outras questões de questão política também, que a gente também busca maior liberdade para poder se expressar, para poder expressar livremente sua opinião sem sofrer nenhuma sanção. Isso é uma questão hoje que está na ordem do dia do nosso país, né? Uhum. Mas, olhando sobre o ponto de vista da liberdade econômica, fazer com que a prefeitura seja empreendedora. Porque a prefeitura é uma empresa do cidadão. Então, ela não tem que dar prejuízo. Ela tem que dar lucro. Claro, claro. E tem que ser gerida de uma forma eficiente. Então, uma das grandes questões que nós vemos é desregulamentar os serviços. Para que haja uma agilidade, uma eficiência maior e privatizar serviços não essenciais. Porque fica muito mais barato, dá muito mais agilidade e não fica, digamos, com uma folha pesada e o município muitas vezes refém do funcionalismo público. Tu acredita que praticamente 70% do custo da cidade vem da folha? 70%. Então é uma coisa assim absurda. Sobra pouco dinheiro para a pessoa investir, para o prefeito investir. Muitas funções que atrapalham o empreendedor a tocar o seu negócio, né? Sim, então se desregulamentar. E nós temos aí, estamos propondo até inclusive uma ideia boa para o Cogos, a autodeclaração. Então o que acontece é muitas vezes passa aquela coisa de ficar carimbando, ele leva documento, volta, vai, leva e fica esperando que o município vá lá. Ele vai depois 2, 3, 4 semanas, um mês, para ver a questão. Muitas vezes já está pronto. Então o cidadão diz, fiz, está adequado, ele assinou, pronto, tem fé pública. E o município pode passar eventualmente ali para fazer essa fiscalização. Então, vai fazer com que as pessoas... Inverte, né? Inverte e não fique refém até de maus funcionários que estão esperando, criando problema criando dificuldade para vender uma facilidade. Isso no Brasil é uma tristeza, né? Eu sou empresário também e você vê que você só é atrapalhado, né? O Estado que era para pelo menos ajudar de alguma forma te atrapalha, né? Então, eu percebo que na época do Bolsonaro ele trouxe muitas melhorias em relação a isso. Tá? Digitalizando muita coisa, passando para um serviço que era feito pessoalmente, foi passado para o digital, né, na internet. Foi melhorando muito, mas eu percebi que deu uma parada, né? Porque a esquerda adora dificultar. É controle, gosta de controle. Exatamente. Agora, efetivamente... Controle e humilhação. Eu gosto do Cogos que ele já pega na ferida ali. O que o vereador, junto ao município, ao prefeito, realmente tem condições de fazer para melhorar essa parte? Quero a pergunta para os dois. Pode tocar, Cogos. Então, em relação à mobilidade, a primeira coisa é que tem que ter vários modais alternativos. Existem esquerdistas que falam que tem que dificultar a vida de quem tem carro. Então, é como você falou, a esquerda só quer dificultar, só quer atrapalhar. Se nós queremos que as pessoas usem menos o carro, nós temos que dar alternativas atraentes para elas, não dificultar a vida do motorista. É preciso que haja vários modais competindo para atrair gente. Então, para isso, nós precisamos, por exemplo, da micromobilidade. Os patinetes elétricos são uma solução maravilhosa na Europa, por exemplo. Aqui no Brasil, a gestão do Bruno Covas, que foi um dos piores prefeitos da cidade... Cortou isso. Cortou e acabou com empregos e mandou investidores embora. E que já tinham investido, que perderam dinheiro e agora tem uma péssima imagem do Brasil como um ambiente de instabilidade jurídica e política. Verdade.
Os patinetes elétricos são ótimos, as pessoas usam por aí. Cogos, por que cortou? Eu não lembro por que cortou. A gente não tá aqui eu não sou de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas eu lembro que foi uma puta besteira, assim, tipo, teve um acidente com alguém e, então não pode mais, tinha que regulamentar alguma coisa, né? Não foi isso? Então nós vamos ter que proibir desde aviões até cirurgias porque tem erro médico. Então, mas foi isso, não foi? Acho que foi alguma coisa assim, desculpa. né? Alguém trombou com alguém e eles usaram isso como desculpa para proibir todo mundo. Né? Agora, a verdade é que eles não querem perder as máfias de transporte. A dependência do pessoal em continuar usando o serviço público, né? Exatamente. Segundo esse problema de máfia de transportes, eles não deixam ter concorrência no transporte coletivo. Absurdo. As pessoas associam transporte coletivo a transporte público, mas por que isso? Nós poderíamos ter transporte coletivo privado. Nós poderíamos ter empresas de micro-ônibus concorrendo no mercado livremente. Assim como eu defendo a liberdade de qualquer aplicativo, eu defendo também que os taxistas tenham mais liberdade. Eu defendo que haja um corte de impostos e incentivos tributários para a iniciativa privada construir novas vias urbanas. Eu defendo que a iniciativa privada possa explorar essas novas vias urbanas com pedágio urbano para as novas vias. Então, ninguém vai cobrar pedágio urbano das vias que já existem. Ninguém vai ficar em pior situação. Mas para que a iniciativa privada construa novos viadutos, novas pontes, novos túneis, elas precisam ter um incentivo econômico para a vida, para construir. E aí, como disse o Milei de Floripa, o Ademar, as pessoas já estão pagando um pedágio no congestionamento, que é o gasto desnecessário de combustível, de manutenção e de tempo de vida, que é precioso. Exatamente. Então não era melhor... Não é só o financeiro, né? Não era melhor poder construir uma nova via e cobrar um pedágiozinho ali e aliviar para todo mundo? Inclusive para quem já usa as vias grátis? É verdade. Ficaria mais barato, né? Mas tem que entender esse tipo de... Cogos pode somar isso à tonelagem de gás carbônico que sobe com a queima de combustíveis fósseis também. Já que essa é uma grande discussão, a questão da moda, então isso também é absurdamente grande. A poluição também, porque o congestionamento polui, os semáforos poluem, cada vez que se formam ondas de congestionamento e os motoristas têm que reacelerar toda hora, eles emitem mais poluentes, isso causa gastos de saúde com pessoas asmáticas, idosos, etc. É uma cadeia gigantesca, né, de gastos, né, que não são considerados. Então, né? Para o trânsito ficar mais fluido, teria que ter também uma revisão de toda essa política de mobilidade, né? Substituir semáforos por rotatórias seria interessante. Eliminar lombadas e valetas, porque os motoristas têm que desacelerar, isso estraga a suspensão, isso também emite mais poluentes. Existe também a possibilidade, isso já tem em cidades como Berlim, Santiago do Chile, no leste europeu, na Ásia, as passagens de pedestres subterrâneas, para que não tenha que ter os cruzamentos, os semáforos no meio das avenidas. Perfeito. E a iniciativa privada pode construir isso também, se tiver incentivos, poderem instalar lojas, pontos de propaganda e marketing ali. Seria uma parceria privada também. Né? Exatamente. Aí você elimina também aquela lei imbecil que o Kassab criou, da Cidade Limpa, que impede as pessoas de colocar placas de anúncio. E que faliu um monte de empresas de anúncio também. Você vê que a esquerda não está nem aí para o emprego dos trabalhadores. Tudo isso criaria fluidez para o trânsito. Aí a desburocratização, que o Ademar falou muito bem, também melhoraria o trânsito. Porque muito do trânsito é a gente transportando documento. Sim, verdade. É verdade. Então, quanto mais livre, mais vai melhorar o trânsito naturalmente também. Se as pessoas tiverem segurança, elas vão andar mais a pé. Então, as coisas vão se encaixando. A cidade é um organismo, né? Se o nosso sistema imunológico está ruim, vai afetar o digestivo. Se o respiratório estiver ruim, vai afetar o nervoso. Cidade é igual. Se a segurança está ruim, vai afetar o trânsito e etc. Não, perfeito. Vamos trazer aqui as possibilidades. Como que está a eleição lá em Florianópolis, no majoritário? Quem que está ganhando lá? A expectativa nossa é que o Topazio leve no primeiro turno, né? Porque o Topazio é um empresário, então ele traz essa pegada da eficiência, desse foco direcionado. Tá junto nos direcionais aí, nas ideias libertárias. Sim. Ele assumiu a prefeitura faz 2 anos e está causando uma revolução. Então era uma pessoa, um ente fora do círculo político, mas tem tido uma aceitação popular assim bastante grande. Legal. E eu vejo que vai ser realmente, se Florianópolis continuar nessa direção, vai ter uma mudança profunda, porque o empresário olha pela eficiência, pela economia, então ele tem essa pegada. Eu acho que vai ser muito importante a continuidade do Topazio lá. Ele está muito bem colocado, é capaz de levar no primeiro turno, que a gente espera que aconteça. Legal. Cogos, como que você está enxergando o majoritário aqui em São Paulo? Infelizmente, a maioria dos candidatos não tem propostas com pé no chão, não tem propostas com viabilidade econômica.
Então, eu vejo da seguinte forma. Nós temos um candidato que é uma ameaça de segurança nacional, que se eu qualificar ele do que ele é, eu sou processado, que é o Boulos. O Boulos, ele tem que ser derrotado a qualquer custo. Topa tudo contra o Boulos. Pelo amor de Deus, façam tudo para tirar o Boulos. O Boulos é apoiador de pessoas ligadas ao que tem de pior. É narcotráfico, é crime organizado, é terrorismo. Se esse sujeito ganhar, a cidade vai virar um caos na terra. Aí nós temos o Nunes, que é a continuação desse sistema, desse tucanato que está impregnado em São Paulo, que é parte da estratégia das tesouras e que as pessoas só votam com medo de coisa pior, que é o Boulos. Então o Nunes apoiou a ditadura sanitária, apoiou o passaporte sanitário, apoiou a ideologia de gênero, está fazendo um monte de obras só para se mostrar ao mesmo tempo, atravancando o trânsito na cidade. Então ele é mais do mesmo. Aí a Tabata é uma esquerdista globalista, não preciso nem falar dela, e o Datena ele nem merece ser citado aqui. Uhum. Então sobrou o Marçal e a Marina Helena. Aí eu vou falar o seguinte para você, o Marçal, ele é o que tem mais capacidade de cativar novos eleitores e politicamente derrotar o Boulos. Então ele tem um grande apelo aos jovens, aos eleitores indecisos, ele realmente fala muito bem. Uhum. Só que, infelizmente, as propostas dele não têm o pé no chão. Ele fala coisas como um Uber do município, quando, na verdade, esse serviço deveria ser privatizado. Ele fala em construção de prédios gigantescos, em compra de drones com imagem térmica, como se nós estivéssemos numa guerra. Então, são propostas extremamente caras, dispendiosas, e que não são no sentido de equilibrar as contas e diminuir o tamanho do Estado. A Marina Helena ela já tem propostas nesse sentido. Ela já fala em equilíbrio de contas, em corte de impostos, em administração privada das escolas municipais. Faz muito mais sentido. Mas aí qual que é o problema dela? Ela não tem experiência com política mesmo, articulação política, força política, tanto que ela está com baixa intenção de votos. Sim. Então a pergunta é essa, né? Para tirar o Boulos, o melhor é o Marçal. Agora, quem administraria melhor a cidade seria a Marina Helena. Perfeito. Eu vejo que muita gente está pensando dessa mesma forma, né? E a gente acaba ficando numa sinuca de bico aí, né? Em relação aos candidatos. Obviamente nunca é perfeito, né? Nunca vai ter ninguém... Exatamente. A Marina Helena também tem os seus defeitos. Uhum. Ela pode ser boa nessa questão da gestão financeira das contas públicas, mas infelizmente a Marina Helena também tem aí uma pegada progressista. Ela aprova leis feministas, aprova lá a parada LGBT, que por mim deveria ter o seu financiamento completamente cortado. Com certeza. Ela é meio ambientalistazinha também, já falou mal do Bolsonaro. Então, infelizmente, a verdade é que nós não temos um bom candidato a prefeito. É verdade. Mas nós temos o dever de tirar o Boulos a qualquer custo. Não, com certeza. Não precisa nem falar. Isso é um negócio, eu acho que é unanimidade, né? Na nacionalmente, direita, né? Unanimidade nacional. Porque se o Boulos ganhar, literalmente, a cidade vira pó. Eu vou te falar que, olha, do ponto de vista aí dos memes e das redes sociais, os caras estão se superando. O Marçal veio arregaçando. Esse Marçal é brilhante, né? Brilhante, brilhante. É muito bom. É legal, eu acho que assim... Seu comedor de açúcar. O negócio é dinâmico, né? E a gente está vendo várias mudanças assim nas campanhas, né? O digital está muito forte. Eu não sei como que vocês estão trabalhando, se está mais no digital. Qual que é a pegada de vocês em relação à campanha? Olha, a minha campanha é uma campanha relativamente diferente, porque o apelo do Milei, ele é um apelo popular, então é de rua. Uhum. Então não é panfleto, não é bandeira. O Milei está na rua, está sempre com contato muito próximo com as pessoas. E daí eu tô falando sinceramente, é um desfile presidencial. Entendi. Porque eu tenho um boneco do Bolsonaro e um do Trump, que são nossos ícones, então está representado. E eu, digamos, representando o Milei, as ideias do Milei, com essa perspectiva de trabalhar liberdade econômica, corte a corrupção, corte de gastos. Então, tipo, eu saio na rua, eu saio como um presidenciável. Faz uma brincadeira, porque o Jorginho, ele deu a presidência de Canasvieiras de uma maneira honorífica, claro, ao Milei. Então, daí eu, aproveitando a oportunidade, numa brincadeira, eu fui lá e tomei posse como presidente. Ah, entendi. Mas era só uma piada, tinha um site bem famoso lá, o Floripa Mil Grau, que tinha lançado isso aí. E a coisa tomou uma proporção tão grande e eu fui tão abraçado pelo povo como o Milei,
que vou dizer uma coisa pra ti. Quem hoje, ou normalmente o político sai pra rua se fingindo de pobre, né? Agora... Pois cara, eu não sei por que o pessoal faz isso. Aliás, saber a gente sabe, né? Populismo, né? O que tem na cabeça do esquerdista achar legal ser pobre, cara? Tipo, Pois você pega é. o Boulos, um orgulho de ter um Celta. Porra, que merda, bicho. Você chega para um esquerdista, para um marxista, ele fala, eu sou contra o lucro. Então você é a favor do quê? Do prejuízo, seu animal? Não, né? então, cara, eu queria entender isso aí. E que o pessoal, o que o povo pensa? É legal continuar pobre? Não quero prosperar, não quero ser rico? Porra, não dá pra Não é o entender. Joãozinho 30 que falava, quem gosta de pobreza é intelectual. É verdade. O pobre gosta de luxo. Então, claro, nós queremos que o pobre enriqueça. É isso aí. Nunca perguntaram pro Boulos isso? Qual é o orgulho de ter um Celta, cara, e achar legal isso aí? Você não quer que o pessoal prospere, não quer que o pessoal fique rico? Essa é a grande questão, que os países que mais prosperaram têm mais liberdade. Então, toda a proposta hoje da direita caminha na direção da prosperidade. Sim. Da esquerda, inclusive, tem um livro chamado O Caminho da Servidão, que se a gente pegar aqui os nossos péssimos espelhos aqui, Venezuela, Cuba, esses governos que eles assumiram aqui na América Latina, ou mesmo a Coreia do Norte e tantos outros aí, índices econômicos lá embaixo, IDH, então é uma tristeza, é fome, dor, miséria e sangue, né? E o pessoal, acho que nem tem consciência disso, né? Infelizmente, o nível aí do pessoal não consegue enxergar esse tipo de coisa, né? Agora, eu acho interessante o seguinte, às vezes um esquerdista vem discutir comigo e fala o seguinte, Cogos, você realmente acha que o pobre, a pessoa que não teve oportunidade de ter instrução, iria sobreviver num livre mercado, na livre concorrência? Eu falei, cara, é o contrário. Hoje o pobre sobrevive com inflação, com teto de gasto sendo estourado, com endividamento, com impostos escorchantes, com regulação. Mesmo assim, o pobre consegue sobreviver. Se tirar o peso do Estado, esse espírito empreendedor e criativo do pobre brasileiro vai despontar e vai prosperar e vai oferecer concorrência para os atuais monopólios e oligopólios. É verdade. E o socialismo só interessa para esses lobistas oligopolistas. Tanto é que os grandes banqueiros lucram mais nos governos de esquerda. De esquerda, é verdade. Parece um contrassenso que os grandes capitalistas, os metacapitalistas, são esquerdistas, né? Mas é por quê? Porque é uma proteção do mercado, uma proteção do monopólio que ele acaba ganhando com o ditador. Exato. E 90% dos empregos são gerados nas pequenas e microempresas. E o que é isso? É o empreendedorismo. É o empreendedor. Então, quanto mais a gente deixar as pessoas livres para desenvolverem, para trabalhar, mais riqueza vão gerar. Então, esse negócio de controlar, regular, criar... Isso é esquerdismo. O que nós queremos? Liberdade. A liberdade é que traz a prosperidade. E viva... Viva a liberdade, carajo! Pessoal, queria trazer aqui... Pô, foi demais aqui o papo. Queria ver se vocês querem falar de mais algum assunto que vocês considerem importante pro município. Fiquem à vontade para a gente poder finalizar. Eu queria agradecer a oportunidade e a gente está vendo Florianópolis se abrindo. Então eu estava falando que Florianópolis está agora de braços abertos para o mar. Então nós temos uma marina que foi recém-aprovada lá e com certeza isso vai mudar também o perfil da cidade, vai gerar mais empregos. Então Floripa voltada para explorar esse potencial também turístico e ligado ao mar, com certeza vai também gerar muito mais emprego e vai se tornar uma cidade muito mais atrativa. Claro que o nosso estado já é um estado que tem bastante beleza natural, tem bastante empresa, são pequenas empresas, então é uma economia bem diversificada. E Florianópolis reflete isso também. Então, eu vejo que Florianópolis, voltando para essa... Na questão do turismo, das belezas naturais e aproveitar essa potencialidade que o mar oferece, com certeza vai crescer ainda mais, vai trazer muito mais qualidade de vida aos nossos florianopolitanos. Tinha que ter cassino, no Brasil. Tinha. Né? Claro, traz emprego, traz turismo. Só tem jogo... Traz moeda forte. Exato. Só tem jogo quando o governo tá ganhando ali o dele, né, cara? Sim. Porra, que é um absurdo. E cassino traz segurança também. Não, imagina no Nordeste você fazer uns resorts com cassinos, né? Acabava explorar a pobreza, isso. Acabava o coronelismo. Esse é o problema. Acabava com isso. Por isso que não querem Eles não querem. Se tivesse cassino no Nordeste, seria uma verdadeira Las Vegas brasileira. Poderia até fazer algo igual aos Estados Unidos, né? Que é só... tem um local para isso, né? Fizeram isso para aumentar lá o estado de Nevada e tudo mais.
pô, poderia fazer Então, isso no Las Brasil, Vegas- começar assim, né? Las Sim, Vegas é um sim. deserto seco, não cresce nada lá. E é uma Maravilhoso cidade lá. próspera, com tudo que você imaginar. Imagina só. Potencialmente criar algumas zonas francas para se fazer isso, Exato, né? começasse assim, né? Eu acho que ia dar um desenvolvimento muito grande no Brasil, né? E aumentar o turismo absurdamente. Inclusive, a minha ideia em São Paulo é a seguinte, né? Um dos problemas grandes que nós temos aqui é a Cracolândia. E a Cracolândia, ela é explorada de forma espúria pela esquerda, lá pelo Sim, falso padre Lancelotti, esse tipo de gente aí. que precisa disso para ter foco, né? Ter palco, né? Exatamente, eles lucram com a miséria, com o vício alheio e com o abandono e a criminalidade na cidade. Eu quero acabar com essa mamata da esquerda e trazer de volta uma cidade convidativa para as famílias e para os empreendedores. Uma solução para isso é a Zona Franca dos bairros da Luz, Santa Efigênia, Bom Retiro, Brás e Pari, que são bairros com grande potencial comercial. Hoje os comerciantes são esmagados pela máfia dos fiscais, pelas leis ridículas que obrigam os comerciantes a pagar uma taxa de fiscalização. Eles pagam para serem fiscalizados, é ridículo. E ainda por cima tem o problema da Cracolândia. Então, nós temos que ter isenção de IPTU, corte, o máximo possível de corte de IPTU. Nós temos que ter incentivos fiscais para os comércios funcionarem 24 horas. Eu quero fazer desses bairros uma zona franca para atrair negócios que funcionem 24 horas por dia e onde as famílias possam se instalar em segurança, revitalizando esses bairros e expulsando naturalmente a criminalidade. Perfeito. Uma outra questão que eu queria somar com respeito a gente está com uma proposta também de um banco de desenvolvimento municipal, visando o microcrédito. Hoje, praticamente, quase que 80%, talvez um pouco mais, do crédito brasileiro são dados por 4 grandes bancos. Grandes bancos, é verdade. Apesar de ter uma lei recentemente aprovada, a empresa simples de crédito, a ideia é popularizar esses bancos, popularizar microbancos. Mas a ideia é ter um banco municipal trabalhar com microcrédito. Então isso vai acabar gerando uma economia no bairro e eventualmente até levando uma moeda própria daquele lugar, assim que a pessoa possa, os mercadinhos seriam agentes de comércio e um banco que pudesse, do município, que pudesse fomentar o empreendedorismo. Então essa é uma das ideias que a gente está também apoiando lá. Legal, puta Ideia ideia. maravilhosa. Legal mesmo, muito bom. E Cogos, fica à vontade. com isso se reduz o oligopólio dos bancos também e favorece a circulação das moedas fortes nos mercadinhos, nos bairros locais e atrai melhorias locais. Por exemplo, em São Paulo, as áreas verdes, os parques, aquilo que faz com que a cidade tenha qualidade de vida, está abandonado. Porque é uma cidade gigantesca e a administração desses parques, a manutenção dessas áreas verdes, fica toda centralizada num sistema altamente ineficiente, burocrático, que é a Prefeitura de São Paulo. Então nós temos que descentralizar isso. A melhor forma de descentralizar, além de passar o máximo de funções para subprefeituras, é fazer com que as empresas privadas e as associações de moradores assumam a manutenção dessas áreas mediante incentivos fiscais e a possibilidade de colocar placas de anúncio. Pô, isso seria ótimo, né? Excelente. É uma ideia perfeita. Você consegue fazer isso através só da prefeitura? Precisa de algo a mais ou não? Não, isso dá para ser feito em âmbito municipal. Sim. Perfeito. Uma coisa que deveria ter uma alteração lá em Brasília seria o poder de polícia para GCMs. Tá. Que seria ótimo. Você poderia transformar a GCM numa polícia de combater o crime. Mas armada, inclusive, né? Armada, claro. Mas agora, eu não posso prometer isso porque eu sou candidato a vereador, não a deputado federal. Claro. O que dá para fazer na segurança é integrar a inteligência policial da GCM com a PM, como tem na Praia Grande, por exemplo. Legal. E também fazer com que as comunidades, as associações de moradores contribuam também para a segurança dos bairros. Mas aí, para que a GCM se torne uma polícia, teria que alterar lá em Brasília. Entendi, perfeito. Isso seria um começo maravilhoso aí para... a segurança é praticamente o início, né? Agora, você ter segurança para poder circular, para poder ter um comércio. Eu acho que o pessoal do centro de São Paulo, você vê que muitos saíram de lá, né? Por causa disso. Agora, Denis, nada impede de um vereador em São Paulo se articular com aliados políticos lá em Brasília para liberar uma GCM armada com poder de polícia, pelo menos em cidades com um certo número de habitantes. Pelo menos isso. Perfeito. Legal. Bom, acho que abordamos todos os assuntos aqui. Perfeito. O bate-papo foi maravilhoso. Só ideias boas. Eu acredito que é disso que a gente precisa. Tem que começar com os vereadores mesmo. O pessoal tem que enxergar que o vereador é muito importante para a cidade.
Eu acho que foi muito menosprezado durante muito tempo. Né? Eleição para vereador, ninguém se preocupava muito. Eu acho que isso está mudando, todo mundo está enxergando a proximidade que o vereador tem que ter. E é ele que começa a representar, né? Representar pessoalmente ali você na prefeitura. Então, fica aí a dica aqui do pessoal e espero que vocês tenham gostado da entrevista aqui também. E agradeço de novo a participação. Agradeço aí a recepção aqui pelo pessoal do Instituto Brasil 200. Foi um prazer estar aqui de novo com o Cogos. Os Mileis. Estamos aí lançando o movimento mileísta aqui no Brasil. É o mileísmo. Então, um grande abraço a todos aí. Tamo junto. Obrigado, Demar. Denis, fico muito agradecido, muito honrado de participar aqui com você, com o Instituto Brasil 200. Com o meu colega Ademar Meirelles, que se Deus quiser vai ser eleito lá em Floripa, e nós vamos trabalhar juntos em prol Viva a liberdade, caralho! Viva! E sempre lembrando aos nossos espectadores que o Brasil foi construído com a moral cristã e com o municipalismo, com a autonomia das decisões nos municípios. Por isso que a participação política no nível municipal é importantíssima para restaurar nossas tradições. Com certeza. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. E você compartilhe o nosso conteúdo. Se gostou da entrevista, dê like, comente. E até o próximo Bate-Papo Brasil 200. Um abraço.